de uma ONG aqui em Cachoeiro de Itapemirim que está fazendo a diferença na vida de várias pessoas, inclusive falando de um tema muito bacana, que é a inclusão. Conosco a presidente da Mova-se, Mônica Pitanga. Mônica, muito obrigado pela sua entrevista. Queria que você começasse falando para a gente como surgiu a ideia de formar, de criar essa ONG. Por que você criou uma ONG para cuidar, para fazer projetos de inclusão? Então, eu tenho uma filha de 16 anos, ela foi diagnosticada com uma doença genética rara, e essa doença causa uma dificuldade física, motora. Ela anda com uma certa dificuldade e utiliza um andador. A partir do momento que a Luísa foi crescendo e tendo que sair sozinha com as amigas, né, como adolescente, enfim, foram aparecendo as dificuldades, que enquanto ela era criança, eu pegava ela no colo e levava, eu nem percebia muito, porque eu tinha carro, eu tinha facilidade de levar, né? A partir do momento que ela foi crescendo e ter que andar sozinha, eu vi que era impossível na nossa cidade. E as dificuldades começaram a aparecer com relação à falta de acesso nos locais, a vaga de trânsito sempre está ocupada por um carro que não tem o direito, e isso foi me incomodando muito. Então, o Mova surgiu dessa vontade de fazer algo pelas pessoas com deficiência, para melhorar a inclusão e a acessibilidade. Sua filha, inclusive, que a gente pode falar, é uma das modelos aí de um trabalho magnífico que vocês fizeram recentemente. Estou colocando umas fotos aí para a gente ver. Então, foi uma vontade, depois de ver a Luísa participar de algum ensaio fotográfico para uma loja aqui em Cachoeira e ver como que isso foi importante para a autoestima dela, como que isso fez bem para ela, como ela se sentiu incluída, eu resolvi fazer no Dia Internacional da Mulher um evento onde tiveram 15 mulheres com deficiência que foram fotografadas, maquiadas, penteadas, e foi um ensaio belíssimo com a fotógrafa, com a Ianca, todos voluntários, maquiadores, cabeleireiros. E essas mulheres, a maioria delas nunca tinha participado de um ensaio fotográfico. E a gente fez uma exposição, né, uma noite maravilhosa, onde elas puderam dar o depoimento e elas se emocionaram, ficaram muito felizes por ter participado desse momento. Foi o Dia Internacional da Mulher. Foi o nosso último evento antes de começar a pandemia. O principal legado é a conscientização da sociedade, né? Ainda precisa muito abrir as cabeças, abrir as mentes. É isso mesmo, Mônica? Isso. Nesse 1 ano de ONG do projeto, nós temos 1 ano e pouquinho, a gente criou o Mova-se nas escolas, Ramon, que eu considero uma das partes mais importantes, né? A gente vai nas escolas e conversa, escolas públicas e privadas, qualquer escola que convida, a gente vai, a gente leva uns bonequinhos, como esse daqui, ó, que foi feito baseado na minha filha, com Que andador. bacana. Legal. Tem bonequinhos com todos os tipos de deficiência, amputados, cadeirantes, cego, surdo, síndrome de Down, autista. Cada bonequinho representa um tipo de deficiência. E a gente conta historinhas para as crianças, a gente passa vídeo, a gente convida as crianças para sentarem numa cadeirinha de roda que a gente leva do tamanho delas e elas darem uma volta pela escola e depois falar como que elas se sentiram. Então, a gente vai criando essa consciência nas crianças de que é importante respeitar o diferente, de que existem várias maneiras de estar vivo, né? Porque uma criança está na cadeira de roda, ela não é melhor nem pior do que a outra, ela é apenas diferente. A outra parte que eu considero fundamental do projeto são as caminhadas diagnosticadas. Não sei se você já viu, o ano passado nós fizemos 3 caminhadas, a gente escolhe trechos da cidade, do centro, e a gente vai para a rua caminhar com os alunos das universidades, alunos de arquitetura, estudantes de medicina, já caminharam com a gente, fisioterapia, direito, psicologia. Cada profissional dentro do seu curso, dentro da sua área de atuação, ele observa como que essa falta de acessibilidade vai influenciar na vida dessas pessoas. Por exemplo, o psicólogo, a minha filha mesmo já teve que fazer 1 ano de psicólogo, porque a escola que ela estudava não tinha acessibilidade e ela começou a ser excluída. Os coleguinhas não chamavam ela para brincar, para sair, porque ela não conseguia chegar nos locais. Então, assim, ela dependia de um adulto levar. E isso gerou quase que uma depressão na minha filha. E ela teve que fazer 1 ano de psicólogo, né? Então, a fisioterapia, muitos são os casos, meu marido é médico, por exemplo, de acidentes que acontecem por causa de buraco na calçada, pessoas até que não têm deficiência torcem o pé. Então, assim, é muito grave essa falta de acessibilidade. Você acha que ainda as famílias, né, as mães principalmente, sofrem ainda algum tipo de preconceito? Os deficientes ainda sofrem algum tipo de preconceito? Esse olhar assim, igual você falou que aconteceu com a sua filha, não vamos convidar porque é difícil para ela ir. Ainda existe isso hoje em dia?
Muito, existe muito. E um dos objetivos do Mova-se é fazer com que as pessoas com deficiência tenham coragem de sair de casa, porque o preconceito é tão grande, elas sofrem tantos olhares, tantos comentários, além da dificuldade física, das barreiras físicas, arquitetônicas, né, da falta de acessibilidade, tem essas barreiras atitudinais, que são esse preconceito, esses olhares atravessados. Um quarto da população no Brasil tem algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas. E aonde estão essas pessoas? A maioria estão em casa, sem poder ter uma oportunidade de trabalho, sem poder estudar. A minha filha mesmo já quis frequentar um cursinho aqui em Cachoeiro e o cursinho era particular e não tinha acessibilidade. Era escada, o banheiro não entrava no andador dela e ela acabou desistindo de fazer o curso porque não estava preparado para recebê-la. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao Movas e todos os envolvidos, e que a gente possa aprender muito com vocês e mudar aí a nossa cidade e, com certeza, contagiando outras cidades, outros estados a realmente respeitar e criar melhor acessibilidade. Acessibilidade não é só para deficiente, não, né? É para uma pessoa uma pessoa obesa, para uma pessoa idosa, até para crianças também. A acessibilidade é para todo mundo, né? Sim, Ramon, a maioria das pessoas do Movas que tem deficiência hoje não nasceram com a deficiência. A maioria sofreu um acidente de carro e moto, que no nosso Brasil tem muito, né? Então, outros adquiriram uma doença por causa de um câncer, ficaram na cadeira de roda, ou uma doença degenerativa. Então, assim, ninguém está livre. A verdade é que ninguém está livre de ter um filho com deficiência ou vir a desenvolver uma deficiência, ou simplesmente envelhecer, né? A maioria da gente tem avós, pais em casa que estão vivendo mais. Porém, com essa idade mais avançada, 90, 100 anos, hoje é normal você ver, a mobilidade vai ficando reduzida, vão vindo as limitações físicas. E aí? Né? Como que faz com essa população idosa?